Nós vamos abordar a questão da filosofia platônica para que a gente possa fazer a introdução a Aristóteles e, pelo menos, abordar alguns conceitos importantes em Aristóteles, tá? Como foi solicitado pela, se não me engano, foi nossa amiga Maria Júlia, ela está presente aí hoje? Tô sim. Então, você tinha pedido para a gente, acho que foi você que pediu para a gente falar sobre o amor em Platão, né? Foi. Eu vou fazer um comentário, então, sobre o amor platônico, nessa perspectiva de a gente compreender como Platão entende o amor, e aí depois nós encerramos, porque nós já abordamos a questão do dualismo platônico. Na semana passada nós falamos sobre a perspectiva política e moral, certo? Na semana retrasada, aliás. Política e moral em Platão, falamos como que ele entende a sociedade a partir de uma estrutura determinada pela natureza, pelos tipos de alma. Eu abordei com vocês a perspectiva moral de Platão a respeito do anel de Giges, falei, né, com vocês. Eu estou tanta aula de Platão. Falou sim. Eu me perco, eu estou meio perdido nesse livro. Às vezes eu estou falando 4, 5 vezes para 4, 5 turmas o mesmo tema, então eu não sei para qual turma que eu dei ou até onde que eu fui para abordar esses conceitos, essas questões. Mas então nós vamos caminhar para o final agora de Platão, então abordando essa perspectiva do amor. A gente pensa que falar sobre amor nessa perspectiva de Platão, ou o tema amor na filosofia, não é um tema relevante. Quando nós estudamos, por exemplo, filosofia moral, teoria moral, o tema do amor é um tema recorrente, é um tema fundamental e importante para que a gente possa compreender as relações relacionadas à ética, né? Quando você estuda teoria moral, estuda relacionado a como que o ser humano se comporta, como que ele age no que diz respeito à coletividade, o tema do amor é um tema central na filosofia, foi um tema central também na produção filosófica de Platão, na produção de Aristóteles, na produção de tantos outros filósofos ao longo do tempo, quando eles abordam essa questão ou essa temática relacionada ao amor. Só dar um gravar aqui. Bom, primeiro, deixa eu mostrar para vocês, para quem não tem, eu tinha falado para vocês, né? O amor, o conteúdo a respeito do amor está nesse livro Banquete, de Platão, é um livro que vai estabelecer sobre um diálogo a respeito do amor. São basicamente, se não falha não, acho que 6 ou 7 afirmações a respeito do amor, onde Platão vai discorrer acerca de quais são os tipos de amor, como era compreendido o amor dentro do contexto grego, né? Esse lance do amor grego, como que eles entendiam o amor relacionado à prefiguração ou à metáfora desse amor vinculado às questões que envolviam os deuses, né? O deus Eros, por exemplo, que na cultura grega é o deus do amor. E alguns historiadores, alguns rapsodos, poetas, vão dividir 2 tipos de Eros, né? Existe o Eros superior e o Eros inferior. Essa divisão também está presente no livro O Banquete, quando tem algum filósofo um sábio que vai abordar essa perspectiva dualista de Eros. Existe um Eros superior, celeste, que é o elemento fundamental que proporciona, na medida em que ele estabelece um movimento entre os átomos, um movimento entre os elementos de natureza, permite com que se haja o surgimento de novos seres, novas coisas, né? A criação de uma nova perspectiva, de uma nova realidade, ela é proporcionada por Eros. É como se Eros fosse um princípio vital, Eros fosse um princípio que se estabelece por meio da relação, ele faz a intermediação da relação e promove o surgimento de novas coisas. Ele é o elemento potencial, né? E existem outros que vão discordar dessa perspectiva de Eros e vão falar que Eros, na verdade, ele carrega um significado talvez promíscuo quando fala-se sobre o amor, esse Eros inferior, filho de Afrodite. Então, os gregos partem desse pressuposto da tradição mitológica, né, da tradição das histórias narradas pelos rapsodos, pelos poetas. E aí nós temos, por exemplo, Homero, nós temos o próprio Hesíodo como um dos referenciais, para estabelecer as discussões a respeito de Eros, acerca do amor, dentro do princípio filosófico. Platão vai abordar também a questão do amor num outro diálogo chamado Fédon, né? Fédon também é um livro, um diálogo platônico que vai trabalhar muito essa questão do princípio relacionado ao amor. Bom, nós vamos tomar o pressuposto do que Platão vai abordar no livro O Banquete, nesse diálogo do Banquete,
quando ele vai discursar sobre o amor e como que ele estabelece dentro desse discurso, como que ele compreende o amor, o que ele pode nos oferecer, o que ficou conhecido para nós como essa ideia do amor platônico que nós entendemos hoje, né? Apesar de que nós pensamos, confundimos um pouco essa perspectiva do amor platônico nos nossos dias, porque ele é muito difundido no senso comum, mas a partir dos princípios estabelecidos por Platão, no contexto grego, elas têm um significado um tanto quanto diferente do senso comum, como nós traduzimos esse lance desse amor platônico. Tá? Então vamos lá, para Platão, como que ele vai abordar? Ele coloca, claro, em todos os diálogos de Platão, você tem uma personagem central, uma personagem fundamental no qual Platão coloca na boca dessa personagem tudo aquilo que ele entende como verdade, como realidade, tudo aquilo que ele entende como deveria ser o fundamento absoluto. Nesse sentido, na boca de Sócrates, que ele vai colocar aquilo que ele entende como real a respeito de amor. Tem outros convidados que estão presentes na festa, né? Você tem, por exemplo, um cara chamado o Ágaton. Ágaton é o anfitrião da festa. Esse jantar, esse banquete está acontecendo na casa de Ágaton. Sócrates é convidado a participar desse banquete, e lá eles começam a discursar a respeito do amor no meio do banquete, né? Fala, o que você entende do amor? Cada um foi falando um pouco sobre as suas experiências. Então, Ágaton ele faz um elogio a Eros, né? Como se Eros fosse o deus mais doce, aquilo que é o mais encantador dos deuses. Ele é o deus da harmonia, ele é o deus que estabelece a paz. Você tem depois um outro sábio que está presente no banquete, que é um cara chamado Pausânias. E é interessante a proposta desse cara, porque ele fala que Eros, na verdade, é esse Eros, ele faz um louvor a Eros, filho de Afrodite. Na perspectiva de Pausânias, o amor erótico, o Eros, ele tinha como propósito oferecer ou proporcionar com que as pessoas estivessem dispostas a fazer loucuras por amor, né? Coisas que racionalmente ela não faria, né? Que normalmente, em plenos sentidos, ela não faria, né? Nem um escravo, vamos dizer assim, né? Quase submeter uma pessoa que ama, né? A pessoa que depreende o seu amor ao objeto, né? Ao amado, uma devoção, né? Uma certa sacralidade, uma submissão. Ele faz uma alusão que aquele que ama seria como um cérebro que se deita, se assenta à porta do seu Senhor e ali aguarda a ordem do seu Senhor. Então, existe uma certa submissão a essa perspectiva de Eros nas palavras de Pausânias. E ele fala também sobre... ele não é da cidade de Atenas, ele é de uma outra cidade, e na cidade onde ele mora, da onde ele é nativo, existe uma certa liberdade relacionada à prática das relações amorosas. Uma das coisas que nós temos que compreender é que, no contexto grego, o amor ele é vivido, ele é despreendido não para a mulher, certo? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando nós estudamos a cultura grega. O verdadeiro amor ele é compartilhado, ele é demonstrado, ele é despreendido a um grande amigo, uma pessoa que você ama, uma pessoa a quem você devota a sua vida, uma pessoa a quem você devota respeito. Então, é natural com que essa pessoa, um grande amigo a quem você respeita, a quem você, de uma certa forma, existem uma certa emoção e afetividade a respeito dessa pessoa, e você, então, em troca dessa amizade, você favorece eles com o seu amor. Claro que esse favorecimento, em algumas ocasiões, no discurso de Pausânias, engloba também relações amorosas, favores amorosos, principalmente relacionado aos sábios e os seus alunos, seus discípulos, né? Essa é a perspectiva de Pausânias. Então, o amor pelos mancebos, é o termo que Pausânias vai utilizar, né? O amor pelos mancebos, né? Era natural com que os mancebos entendam, uma vez que o sábio despreende de forma extremamente amorosa o conhecimento ao mancebo, ao aluno, ao seu discípulo, em retribuição a esse oferecimento gratuito de conhecimento e de sabedoria, seria natural com que o aluno respondesse, né, fosse recíproco ao sábio, oferecendo favores sexuais. É uma perspectiva um pouco estranha para os nossos dias, né? Compreendemos essa dimensão erótica de Pausânias, mas é interessante até o próprio nome dele é sugestivo, né? Pausânias, né? Para esse tipo de compreensão. O nosso amigo
Ó, Matheus, sacanagem isso aí, Matheus. Jamais, jamais. Mas eu digo porque, meu, dentro do contexto grego, entre os espartanos, por exemplo, essa é uma prática comum, né? Era uma questão de devoção, de amor, de afeto, de relação mesmo, por um grande amigo, né? Na cultura grega, na verdade, a afetividade, como eu falei, volto a repetir, ela não deve ser desprendida a uma mulher. A mulher nada mais é do que um objeto a ser utilizado com fins de reprodução. A quem você se casa para que você possa ter um filho, um herdeiro, certo? Agora, o amor verdadeiro ele é compartilhado com pessoas do mesmo sexo. O amor verdadeiro é compartilhado com um grande amigo, com quem você ama, com quem você devota, com quem você cria, com quem você compartilha a vida, quem participa, inclusive, das grandes batalhas, né, ao seu lado. Uma sugestão para que vocês possam compreender um pouco o que é essa dimensão desse amor. Isso, exatamente. Exatamente. O filme Alexandre, né, que vai narrar a história de Alexandre o Grande, fala sobre Alexandre o Grande, ele é um rei, foi o rei da Macedônia, vocês estudaram isso na história. Alexandre, você assiste o filme, você vê um pouco como que é esse lance dessa demonstração, dessa difusão de amor, né, e relacionado a uma outra pessoa, a um grande amigo, uma outra pessoa do mesmo sexo, né? No caso aqui, o relacionado ao rapaz, ao amor. Aí você tem depois um Erixímaco, né? Erixímaco é um médico, e como médico ele fala que Eros é harmonia, né? Eros é aquele que proporciona harmonia. Ele não fala de Eros numa perspectiva negativa, ele vai falar de Eros numa perspectiva positiva. Eros é aquilo que estabelece o bom, as suas relações, a harmonia, o belo, é o que permite com que um artista possa pintar, é o que permite com que um músico possa compor, é o que permite com que um poeta possa declamar, possa compor uma poesia. Então, essas inspirações que têm a ver com o belo, na verdade, inspirações promovidas e mediadas por Eros, na perspectiva de Erixímaco. Aí você tem um outro cara, que é Fedro. Fedro também é o primeiro a discursar, na verdade. Fedro, na perspectiva de Fedro, o Eros, né, aquele que é tocado por Eros, aquele que é pervadido, invadido por Eros, é aquele acerca de quem se sacrifica em nome desse amor, do seu amado, né? Então, na perspectiva de Fedro, por exemplo, se eu amo, eu então estou disposto a me sacrificar em favor do meu amado, pela vida do meu amado. Eu faço tudo para satisfazer o meu amado, né? Eu acho que o amor proposto, o Eros proposto por Fedro, deveria ser, ou eu acho que é a grande expectativa e esperança de toda jovenzinha, né, dos nossos dias, ter alguém que se sacrifique por você por amor, né? Seja disposto a anular a vida, a anular a si mesmo e viver única e exclusivamente em função do seu objeto de amor, a quem você devota amor. O amor fedriático, vamos dizer assim, né? Essa palavra não existe, estou criando agora, né? Esse amor de Fedro. Porque para Fedro, Eros é aquele que alimenta, aquele acerca de quem, quando você é tocado por Eros, você encontrou uma razão pelo qual existir, entendeu? Você encontrou uma razão, nada mais tem sentido, nada mais importa se não satisfazer e promover o prazer e a felicidade do seu amado. Então, se você ama, né, você é tomado por Eros, certo? Nessa perspectiva de Fedro, você então está disposto e você vai viver em função da promoção da felicidade do seu amado. Então, é uma vida dedicada em função do amado, né? Todos nós, eu acho que, em certa medida, em algum momento da nossa história de vida, almejamos encontrar algum tipo de amor. Hobbes colocou, aí nasceu os relacionamentos abusivos. Eu acho que Fedro não está partindo da perspectiva do abuso, da relação abusiva, né? Porque ele não está falando do Eros no princípio de um amor possessivo, obsessivo. Ele está falando, por exemplo, se eu amo a minha esposa, então seria natural com que eu dedicasse toda a minha atenção e minha vida para promover a felicidade da minha esposa, não de anular a vida dela, entendeu? Não de anular a vida dela. Olha lá, Matheus perguntou, esse amor de Fedro é só sobre relações pessoais ou coisas imateriais? Aqui, no sentido, o Fedro vai falar sobre coisas que você ama, não especificamente alguma coisa material em si, né?
É natural que dentro do contexto grego nós estamos falando de relações, não estamos falando de entre homem e matéria, né? Eu amo o meu celular, então vou dedicar toda a minha atenção ao meu celular, que é uma matéria inanimada, né? É justamente desprendido aquilo que pode, de uma certa forma, ser o objeto de amor e, sendo o objeto de amor, receber, compreender e entender que tornou-se objeto de amor de um outro. Entendeu? Então, na perspectiva de Fedro, o amor é esse amor dedicado ao outro, de modo que esse outro possa compreender que é objeto de amor. Você perguntou, repete de novo, se eu colocar aqui no chat, vai travar a tela. Nessa perspectiva, o amor é o quê? Que daí aparece para mim aqui embaixo. A última pessoa que escreveu, escreve de novo aí no chat, ou fala, abre o áudio para falar para mim. O Carlos perguntou, em caso desse amor seria Narciso? Não, aí não. Porque Narciso, na verdade, o Narciso, ele é uma obsessão pela própria imagem, entendeu? É um amor obsessivo, é um amor dedicado a satisfazer o próprio, ter a própria satisfação como objeto de realização. Então isso é o Narciso, o amor narcisista, né? Na perspectiva até do mito de Narciso, é aquele que contempla a si mesmo e se apaixona por si mesmo e não consegue encontrar outro tipo de vida e não sai desse momento, você vive de forma a cultuar a sua própria imagem, a cultuar a própria beleza. Isso é o amor narcisista, né? Na perspectiva de Fedro, não. Na perspectiva de Fedro, é quando você, de uma certa forma, encontrando alguém a quem você dedica o amor, a quem é o teu amado, você que é o amante, vive para promover a felicidade do seu amado. Então, você não mede esforços para promover a felicidade do seu amado. Você vai viver a sua vida, mas a sua vida vivida, ela tem como objetivo, em tudo aquilo que você faz, você pensa, fala, se relaciona, de alguma forma, dedicar toda esse esforço não a promover a infelicidade, mas você se ocupa em que as suas ações possam ser ações que promovam a felicidade do seu amante, né, do seu amado. Né? Você, como amante, você vai, de alguma forma, viver de modo a preservar a felicidade do seu amado. Então, você vive em função do seu amado, essa é a perspectiva de Fedro, né? No banquete a respeito de Eros. E aí chega, claro, o último a discursar é Sócrates. Sócrates vai discursar e no diálogo, o banquete, quando Sócrates vai abordar a questão de amor, quando Sócrates ele traz quando chega o momento dele discursar acerca do amor, ele vai trazer uma outra perspectiva totalmente diferente, né? Alguns haviam abordado o amor como uma figura divina, certo? Então sempre ou Eros divino, superior, né, filho de Urano, ou Eros inferior, filho de Afrodite, né? Então, sempre tem essa perspectiva de que Eros, na verdade, ele é um ser, uma entidade externa, fora do ser humano, de modo que ele existe por si mesmo porque ele é Deus, né? Uma entidade divina. A Sócrates, ele vai, na verdade, trazer a perspectiva de amor, quando Platão vai colocar na boca de Sócrates a explicação acerca de Eros, Platão não parte do pressuposto de que Eros é um Deus, algo externo ao ser humano. Ele parte de que Eros é algo inerente ao ser humano, faz parte da natureza humana, está no ser humano, tá ligado? Está em nós aqui, é coisa que envolve nossas pulsões, nossas paixões, nossas volições, nossos impulsos. E eu acho até muito interessante, porque no contexto do livro Banquete, a explicação que Sócrates dá a respeito de amor, ele não é uma explicação acerca de si mesmo. Sócrates não fala dele. Ele fala de uma sacerdotisa, ou seja, uma mulher sábia, filósofa, que contou para ele o que é o amor e que explicou para ele o que é o amor, né? O nome dessa sacerdotisa é Diotima, né? Então, algumas pessoas até falam assim, não tem filósofo, não tem mulher no contexto filosófico e tal. Tem, né? No livro do Banquete, a primeira que surge aí é Diotima, né?
E Diotima vai dar uma explicação para Sócrates a respeito do amor, e Sócrates vai reproduzir essa explicação no livro, no banquete de Ágaton, certo? E ele vai falar que amor, na verdade, é desejo. Amor é desejo. Para Platão, então, amor é desejo. Nós nascemos, somos seres desejantes. O que marca a nossa natureza é o desejo. Somos seres desejantes. Então, a nossa natureza, isso faz parte da nossa natureza. A nossa natureza mais intrínseca, a nossa natureza mais primal, aquilo que está próximo da nossa constituição, das nossas entranhas, é o fato de que nós somos seres eróticos, né? Eros, aqui é amor, eros, na perspectiva de Platão. Então, os gregos, na verdade, eles produziram 3 palavras para amor, né? Inclusive, não somente grego, mas no contexto da influência helênica até. Você tem eros, você tem filia e você tem ágape. Mas nós vamos ficar hoje só com eros. Quem sabe depois, quando a gente abordar a perspectiva da filosofia de Aristóteles, nós retomamos essa perspectiva de amor e introduzimos Aristóteles, diferenciando Aristóteles de Platão, certo? Porque a abordagem de Aristóteles é muito interessante também. Mas o que Platão está falando? Olha, o amor é eros, o amor é desejo. Certo? Desejo é algo inerente ao ser humano. Nós todos somos desejantes. E um dos fatores interessantes que Diotima aborda com Sócrates, quando Sócrates narra essa história, desse encontro, desse diálogo dele com Diotima, é de que esse desejo, os gregos entendiam, né, a compreensão, a explicação de que esse desejo sempre é um pressuposto da falta. Ou seja, é o desejo pelo o que não tem, o que não se tem. É um desejo pelo que não se tem. Então, essa é a proposta de Eros em Platão. O ser humano, ele é erótico, certo? Erótico no sentido daquilo que é pulsão, daquilo que é desejo, sedução, o ser humano é seduzido. Na nossa tradução para o português, essa palavra Eros ganhou diversos significados, né? Amor erótico, né? Eros motel, Eros drive-in, uma série de coisas. Tudo envolve esse lance do desejo, satisfação, essas coisas, dos prazeres e tal. Essas coisas ganharam significado aqui em Platão, porque Platão vai falar o seguinte, olha, amor é desejo, amor está na nossa natureza, somos seres desejantes, e como seres desejantes, uma coisa que nos define, né, é justamente a carência por aquilo que nos falta. Então, o que nos define como ser é a constante ausência, né, a ausência do objeto amado. E aí que é o lance do amor platônico. Né? O que é o amor platônico? O amor platônico não é um amor obsessivo, como no senso comum nós compreendemos. O amor platônico não é um amor possessivo, como nós compreendemos. O amor platônico não é aquele que, em amando a outra pessoa, ela vai lá, de uma certa forma como nós compreendemos, né? Essa paixão obsessiva, essa paixão possessiva, ela vai, então, elimina a liberdade do outro. Não. O amor para Platão, o amor erótico, o amor eros de Platão, né, ou, como a gente costuma dizer, o amor platônico, pressupõe justamente aquilo que eu não tenho. Então, eu amo o que eu não tenho. E o desejo pressupõe sempre a falta. O desejo pressupõe sempre a ausência. O desejo é marcado pela ausência. Por que o desejo é marcado pela ausência? Porque se você tem, você não deseja mais. Porque uma vez o objeto do seu amor estando presente, não tem mais nenhum tipo de necessidade de você, de alguma forma, continuar desejando o que você já tem, né? A nossa amiga, eu não consegui ver o nome, mas ela perguntou se Platão foi influenciado pelo trovadorismo. Eu acho que é o inverso, né? Mas aqui ainda não é um amor cortês, certo? Não é nesse sentido ainda do amor cortês. Ele está falando de algo que é intrínseco ao ser humano, natural ao ser humano, e que motiva o ser humano conduzindo ele na vida. Eu vivo, o que marca a experiência da vida humana é a vivência para satisfazer os desejos. Inclusive, dentro da perspectiva do dualismo que nós falamos, lembra? O ser humano é marcado por um mundo dualista, né? Nós temos uma alma e um corpo, né? Uma alma superior que quer voltar para onde ele veio,
quer voltar para a eternidade, a alma, ela anseia pelas coisas que estão de cima, pelas coisas da eternidade, do mundo inteligível, da sabedoria, do conhecimento, do mundo das ideias. E o nosso corpo é um corpo material e o nosso corpo é um corpo erótico. Essa é a perspectiva platônica, quando ele vai falar sobre Eros. Porque o nosso corpo é um corpo erótico, é um corpo desejante, é um corpo marcado pela finitude, é um corpo marcado por aquilo que interrompe, certo? Pela temporalidade, pela finitude, por aquilo que acaba. Né? Eu desejo o que eu não tenho, e quando eu tenho, eu não desejo mais. E não desejo mais por quê? Porque eu tenho, assim, entendeu? Eu não tenho, uma vez que está na minha mão, não desejo mais. Né? Olha, eu queria muito, meu desejo é ter um livro de Platão, meu desejo. Enquanto eu não tenho, eu desejo. Uma vez que eu comprei, eu não desejo mais. Então, como eu sou marcado por Eros, está na minha natureza, eu sou um ser constantemente movido pelo desejo. Uma vez tendo esse desejo satisfeito, a minha carne, o meu corpo, a minha natureza vai direcionar o meu desejo a outra coisa. E aí se estabelece o amor platônico. Por quê? Porque o amor platônico pressupõe essa constante movimento do corpo em direção à satisfação do desejo. Certo? Eu estou aqui dando aula, minha boca está secando, né? Começa a ter os primeiros sinais de transpiração. Eu quero beber água, então o meu corpo, pela ausência de água, meu corpo, eu desejo água, então eu vou e bebo água. Uma vez bebendo a água, meu corpo se satisfeito, eu não desejo mais a água, agora eu desejo fazer xixi. Afinal de contas, eu bebi demais água, quero ir no banheiro, quero fazer xixi. E então, uma vez feito o xixi, vou lá no banheiro, na privada, dou aquela descarregada tranquila, que mó legal, muito prazer, né? Pra quem tá apertado pra caramba, mano, fazer xixi é demais, né? Você sente aquele puta prazer, você fala, nossa, velho, é muito louco, né? Aí você alivia, sai tudo, aí você volta, mano, tô tranquilo, acabou, não tô mais. Aí, daqui a pouco, o seu corpo, novamente, é marcado pelo desgaste, né, das águas, né, a gente chama da desidratação, e você quer, novamente, beber água, porque você desidratou, você fez xixi, você desidratou, eliminou líquido, o corpo vai pedir agora mais líquido. Então, veja, nós vivemos em função da satisfação do desejo. Você, agora de pouco, você pode ter feito uma refeição, um café da tarde, ou até mesmo um jantar, mas daqui a pouco, 2, 3 horas, você está com fome novamente. No contexto, inclusive, em que nós estamos de isolamento, quarentena dentro de casa, a gente come pra caramba. Somos marcados por desejo, né? A gente fica com vontade de comer, você fica pensando o que é que você vai comer. Né? Não, estou com vontade de comer bolo, vontade de comer chocolate, vontade de comer sorvete, vontade de uma série de coisas. Por quê? Porque você é movido por pulsões. Você come um pote de sorvete, depois come um pote, né? Você toma um pouco de sorvete, você é satisfeito. Agora você vai dizer outra coisa, não quero mais sorvete. Meu corpo já tem que estar empanturrado de sorvete. O que você vai fazer? Você vai querer outra coisa, certo? Você vai direcionar, agora eu quero uma bolacha, eu quero um chocolate, eu quero um doce, um arroz doce, eu quero um bolo, eu quero uma torta, eu quero um pedaço do bolo da Sodier, né? Trufado, chocolate branco e preto. Então, uma vez que você comeu o bolo, você se empanturra de bolo, o teu corpo está entupido de bolo, você não deseja mais, né? Você não continua desejando, né? Comer um bolo, quarto pedaço, né? Não desce mais, você fala, não, mas eu sou fiel aos meus desejos, eu vou comer o bolo até o final e tal, né? E você vai, de uma certa forma, tentando satisfazer. Não dá certo, você vai, de uma certa forma, direcionar o seu desejo agora a outra coisa. Nosso amigo colocou aí, por isso que as provocações são tão fortes. Exatamente. Porque o desejo, ele trabalha nesse lance daquilo que nos é natureza. É aí que é o ponto, está na nossa natureza. E é interessante perceber que isso que nós estamos chamando aqui de natureza erótica, em Platão, lá na frente, mais próximo do final do ano, quando a gente chegar a estudar Nietzsche, por exemplo, Nietzsche vai falar que isso é vontade de potência. É o que nos movimenta, é essa força interior que nos impulsiona, certo? Essa pulsão que nos faz viver, que nos faz existir. Ele vai chamar de vontade de potência. Freud, né, para quem quer fazer psicologia aqui, por exemplo, vai aprender que em Freud, essa vontade, esse amor erótico, esse que marca a nossa natureza, que nos movimenta à busca da satisfação, é literalmente a nossa libido. Freud vai chamar de libido, né? Nietzsche chama de vontade de potência. O nosso amigo Platão chamava de Eros, entendeu? Né? O professor Juliano chama de, sei lá, tesão pela vida, paixão pela vida, sei lá o que você quer. Você pode colocar um nome hoje, né? Mas essa perspectiva, o que te move?
né? O que te direciona a viver? Só que o que Platão está falando é que esse impulso, essa pulsão, que é algo relacionado à nossa carne, ela é, na verdade, algo que pressupõe sempre a ausência. E aí que está o ponto do amor platônico. Porque você só ama porque você não tem. Uma vez tendo possuído o objeto desse amor, você não ama mais. E aí que nós podemos compreender, quando falamos na perspectiva do amor platônico relacionado, por exemplo, a pessoas que têm uma paixão pela outra. E como ela não tem a outra, ela né, vive em função de tentar, em algum momento, possuir a outra. Uma vez possuindo, ela não deseja mais. Entendeu? Ela não deseja mais. Ela sente, ela não tem mais tudo aquilo que motivou, tudo aquilo. Vocês sabem o que eu estou falando, pô. Vocês sabem o que eu estou. Mais do que ninguém. Vocês são movidos pela paixão erótica de Platão, velho, né? Qual vai dizer que você nunca viveu a experiência de querer alguma coisa, de desejar alguma coisa? Você fala, mas eu quero, né? Você chora, você lamenta, você grunhe, você ora, faz novena, faz campanha, você paga procissão, promessa, seja o que for, né? Porque você quer satisfazer a vontade, né? Que está aí, você fala, é meu desejo, eu quero. Aí você consegue. Está muito alto, Eliane. Eliane, está muito alto. Está muito alto. Aí você consegue satisfazer o objeto de amor, né? Você consegue comprar, se for, por exemplo, um carro, uma moto, se for uma roupa, uma bolsa, um sapato, uma sandália, um salto alto, sei lá, um tênis. Você consegue, né? Você consegue dar uns beijos, né? Mentira já de falar, né? Mano, queria tanto ficar com aquela menina. Puta, mano, aquele cara nossa, o dia que eu ficar, o dia que eu der uns beijos, o dia nossa, der uns pega, o bagulho vai ser louco, eu vou ser a pessoa mais feliz. Aí você vai, não rola. Não era tudo aquilo que você esperava, né? Aí você fala, mano, não foi, meu desejo agora é outro. Aí você fala para o teu amigo, fala, mano, você quer o que agora, né? Você vai querer agora outro, e aquele lá que você queria tanto, você falava que você era apaixonado por ele, então, mas já foi, eu já fiquei, não era tudo aquilo que eu imaginava. Agora eu quero tal coisa, porque essa tal coisa vai realmente me realizar, essa tal coisa vai me fazer, né? Ou seja, somos movidos por essas pulsões, por essas volições, certo? Eu não entendi, não consegui ler a frase do nosso colega aí anterior, não sei se é essa do Vitor, acho que uma antes, se eu puder repetir, por favor, eu agradeço. Esse desejo tem a ver com orgulho? Não é orgulho. Volto a repetir. Estou falando sobre aquilo que movimenta a nossa natureza. Desejo como aquilo que movimenta a nossa natureza. É como a necessidade de satisfazer aquilo que te impulsiona, que te caracteriza. Certo? Uma vez realizado, o desejo pressupõe sempre a ausência. É isso que Platão está falando. Então, não tem a ver com orgulho, tem a ver com a tentativa de encontrar um sentido de existência ou um objetivo a ser alcançado. Mas o problema é que o objetivo a ser alcançado, o desejo não está em você possuir o objeto do desejo. O fundamento do Eros em Platão está na manutenção do desejo. Entendeu? Uma vez, vamos imaginar assim, você quer muito um emprego, né? Vocês que estão aí na fase de universidade, querendo entrar numa universidade, conseguir um emprego, uma profissão e tal, vai viver muito essa experiência. Você vive tentando para alcançar algo que você não tem. Mas uma vez alcançado o que você tem, você não tem mais prazer naquilo. Você, de uma certa forma, você já possui. Você não continua amando o que você já tem. Você não continua amando o que é seu. Você já tem, né? Eu queria muito comprar um carro. Mas você comprou um carro, você fala, não quero mais, eu quero outro carro. Até porque esse aqui, que é objeto do seu amor, já gastou, já tem que trocar pneu, óleo, freio, uma série de coisas. Você já bateu, já ralou. E você já perdeu o prazer, já perdeu o tesão desse negócio, você vai querer outro. Certo? Você vai querer um Golf GTI novo, você vai querer um Audi, uma BMW, você vai querer alguma coisa a mais. Você não vai querer mais uma coisa que
que você já possui, que é seu. Você sempre quer o outro. A ausência, o amor em Platão pressupõe sempre a ausência. Uma vez conquistado aquilo que eu tenho, não amo mais. Por isso que o amor possessivo, como é tratado hoje, esse amor platônico que se fala, olha, essa pessoa ela está no amor platônico. Não, não é amor platônico, porque o amor platônico é quando você não tem. É quando você ama e ama tanto alguém que você não possui ela, e você só continua amando na ausência. Você só continua amando enquanto você não tem, porque uma vez que você possuiu o objeto do seu amor, acabou o amor, na perspectiva de Platão. E você então vai direcionar o teu corpo, que é desejante, porque não cessou, ele vai então se motivar a encontrar outro objeto de amor. E você então vai viver para dedicar, de uma certa forma, a sua atenção e todos os seus esforços para satisfazer esse outro objeto de amor. Por isso que Platão vai falar, dentro do dualismo, que essa vida marcada por desejo, que é essa vida da carne, do corpo, do mundo de baixo, é uma vida que nós devemos negar. Porque se nós vivermos em função da satisfação dos nossos desejos, como o desejo pressupõe a ausência, então sempre pressupõe a falta, nós vamos viver, a nossa alma vai se ocupar de um exercício contínuo, constante, de satisfação de desejos, e a nossa alma não vai poder fazer aquilo que é natureza da alma, que é pensar, que é alcançar um mundo intelectível, um mundo inteligível, o mundo das ideias. A ideia do bem, do belo, do perfeito, é se elevar para alcançar a sabedoria. E a nossa alma vai ficar escravizada com um corpo que só pensa em satisfazer os seus prazeres e desejos. Por isso que Platão fala, olha, essa vida marcada pelo corpo, pelo desejo, é uma vida desgraçada, é uma vida lazarenta, é uma vida pequena, é uma vida diminuta, é uma vida infeliz. Por que é uma vida infeliz? Porque é uma vida sempre marcada por desejo. Você vive para satisfazer desejo. Você não encontra uma razão de existência. E para Platão, a razão da existência do ser humano estava em que a alma encontrasse meios necessários para que pudesse exercitar e elevar a sua alma, né? Se distanciando do corpo, né? Se distanciando desse ambiente erótico, desejante aqui, e podendo alcançar o mundo das ideias, da filosofia, dos exercícios do pensamento, racionais. Então, dentro da perspectiva platônica, para te dar mais um exemplo simples, Maria Júlia, quem nunca, por exemplo, né, você fala, olha, eu queria muito comprar um celular. Né? Quando você era um pouco mais nova, talvez você tenha vivido essa experiência. Eu quero muito um celular. Meu Deus do céu, eu quero muito um celular. E tal. Teu pai te leva teu pai te leva na loja para você comprar o celular, você compra o celular, você volta para casa com o celular, feliz da vida com o celular, só que você não dele, mas o celular que você já tem. Aí quando você chega na sua casa com o celular, você senta no seu sofá, você está desfrutando do celular, de repente você olha para a TV, e lá na TV passa o comercial de um celular um pouco mais avançado que o seu. Né? Você queria muito um iPhone 5S. Nossa, um iPhone 5S é tudo de bom. Né? Vou me sentir realizado quando tiver o iPhone 5S. Aí quando você compra o iPhone 5S, o lazarento da Apple lança o iPhone 6S. Né? Aí o iPhone 6S tem coisas que o seu não tem. E você então fala, meu Deus do céu, eu lá tenho, o meu não tem, e eu quero agora aquele. E você vive então, você despreza o seu que você tem, ou aquilo que foi objeto do desejo, para conquistar aquilo que você não tem. Então você vive agora para você querer o 6S. Você não quer mais o 5S. O 5S você já tem, você não deseja mais. E até que você consegue trocar e você consegue, então, obter o objeto do seu amor, que é o iPhone 6S. Quando você está com o iPhone 6S, a Apple lança o iPhone 8, tá ligado? O iPhone 8S Plus. Olha que legal, um gigantão, grandão, assim. E você fala, caramba, meu iPhone ele é pequenininho, esse aí é enorme, tela muito louca. Puta, mano, seria tudo de bom ter o iPhone 8. Mas eu tenho só o iPhone 6, não vai rolar. Até porque o iPhone 8, ele tira a foto em movimento. O que é extremamente interessante, né? Porque uma coisa legal da foto é você ter o registro exato daquele momento, não o movimento, né? Aí, daqui a pouco está lançando, olha, esse filma parado, né? Porque se um tira foto em movimento, o outro filma parado. Mas e sempre vai ter alguma coisa que você não tem, você vai querer o outro, né? Você fala, mano, não vai rolar agora. Não, agora lançou o iPhone X, porque o iPhone X é do caramba, mano. O iPhone X tem aquilo que você não tem, porque o iPhone X faz café expresso, você não faz café expresso. Olha que legal, né? Então você fica, mano, olha que o meu não faz café expresso, aquele faz café expresso e tal. E esse, tô brincando, mas é essa pulsão, esse movimento de quem vive sempre objetivando a alcançar, a possuir aquilo que não tem.
Então, essa vida dedicada à satisfação do Eros, na perspectiva platônica, é uma vida escravizada. É uma vida que se reduz à satisfação de desejos, né? É uma vida infeliz, uma vida infeliz. O amor platônico, quem vive em função do amor platônico, na narrativa de Diotima, narrada por Sócrates, é uma vida infeliz, é de quem literalmente... Isso, gente, né? Marketing trabalha muito, marketing, publicidade, o que ele vai fazer? Ele vai despertar em você aquilo que você não tem, certo? É sempre assim. Porque nós somos marcados por desejo, e o marketing, a publicidade ganhou essa fita, tá ligado? Ganharam isso, que nós somos marcados por desejo. E aonde é que eles vão estabelecer os seus padrões de consumo, seus padrões de publicidade? Exatamente naquilo que é a nossa necessidade. E aí, nesse sentido, o capitalismo ele é algo extraordinário nesse sentido, né? Como já diria os marxistas, é o fetichismo da mercadoria, né? Quando ele cria necessidade, ele não tem necessidade. E nós vivemos em função da satisfação dessas necessidades, né? Essa necessidade de você possuir o que você não tem. Exatamente, Fabrício. Né? Eu tenho uma colega, por exemplo, que quase todos os lançamentos da Polishop ela compra. Você vai na casa dela, parece que é uma loja da Polishop, tá ligado? Tudo que lança, ela compra. Não usa nada. Tá tudo lá, só mostrando alguns na caixa. Mas ela compra o quê? Essa necessidade de ter. Não, isso eu não tenho, aquilo eu não tenho. E você vai. E como você vive para satisfazer desejo, você então tenta encontrar em algum momento a satisfação. Mas essa pessoa não entende isso que o Platão está falando. Que o desejo, uma vida motivada por desejo, é uma vida sempre que pressupõe a falta. Porque é marcada pelo que não se tem. Porque uma vez que você tem, você não deseja mais. Certo? Compreenderam o amor em Platão? Deu para ter uma ideia? O que Platão está falando? Tem dúvidas daí? Hã? Boa. Então, vamos avançar um pouco mais. Se ninguém tem dúvidas, tá de boa. Vamos progredir. Falar um pouco sobre um outro autor, certo? Vamos avançar. Olha lá, a Jennifer colocou como não viver uma vida de desejo. Esse é o caminho das pedras. Como viver uma vida que não é movida por desejo? Quem vai dar resposta a isso vai ser Aristóteles, né? Aristóteles, que é o que a gente vai entrar agora, né? Aristóteles ele vai de alguma forma tentar propor um caminho tanto quanto diferente daquela proposta por Platão, não só na filosofia, porque ele difere e radicalmente, né, da filosofia proposta pelo seu professor. Aristóteles foi aluno de Platão, mas ele, de uma certa forma, não valida, não reafirma nada do que Platão havia proposto como filosofia, né? Mas eu, particularmente, acredito que uma forma de você não viver movida por esses impulsos e paixões, a filosofia aristotélica nos dá um caminho saudável, né? Se vocês aguentarem 5 minutinhos, eu posso explicar isso aí e a gente já faz uma introdução ao conceito de Aristóteles, já inclusive na filosofia, principalmente relacionada ao heliomorfismo teleológico. Né? Pode ser? 5 minutinhos? Legal? Até para porque, terminar a aula com esse lance de que nós somos desejantes é o inferno, né? Você começa a olhar para a sua vida e fala, mano, então quer dizer, como que eu saio disso? Né? Eu sou escravo de um desejo que me motiva a possuir algo que eu nunca tenho, portanto, porque o ser humano imagina um saco sem fundo, onde você põe ali tudo o que você precisa e, na verdade, como é sem fundo, ele vaza você pela necessidade de você estar preenchendo. O ser humano é esse saco sem fundo desejante, vamos dizer assim, né? Na perspectiva julianística da filosofia. Já conhece o filósofo Juliano? Não. Um pensador aí moderno, meia boca. Mas Aristóteles, por exemplo, ele vai propor um caminho um pouco diferente. Nós falamos que em Platão o amor é eros, certo? O amor é eros. Eros, então, é desejo.
Aristóteles vai diferenciar, né? Então, vou colocar aqui, ó, né? Platão igual Eros, certo? Amor. Platão vai falar que é Eros. Eros igual desejo. Isso aqui é importante ter em mente, para que a gente não venha a se esquecer. Então, essa nós acabamos de falar sobre qual é a proposta de Platão. Platão afirma que amor é Eros, Eros é desejo. Qual é a alternativa do nosso amigo Aristóteles vai propor ao amor, né? Uma vez que, viver em função do desejo é uma vida escravizada, é uma vida pequena, é uma vida infernal, de insatisfação constante, né? De desinstalação contínua. Como que você pode, de alguma forma, encontrar caminhos para que você possa conseguir viver sem necessariamente ter que viver nesse fluxo constante e interminável da insatisfação do desejo, porque o desejo nunca te satisfaz. O desejo sempre pressupõe a falta e a ausência. Aristóteles vai criar uma outra palavra grega. Ele não vai usar eros para amor. Aristóteles vai criar uma outra palavra, ele vai usar filia. Certo? Filia, ou alguns traduzem por filéu, é a mesma coisa, tá? Filia ou filéu. E na perspectiva de Aristóteles, né, o que você tem é esse amor filia. E o que é filia? Como que Aristóteles traduz filia? Aristóteles traduz filia como o amor. Né? Vamos mudar a palavra aqui, deixar um pouco melhor. Aristóteles afirma que filia, na verdade, é aquele sentimento, aquele afeto que você sente na presença. É a alegria da presença. Filia é a alegria. Então, se o eros platônico é a ausência, pressupõe uma ausência, a filia aristotélica pressupõe a alegria na presença. E eu acho que se nós tomarmos como regra de vida, como mote de vida, esse caminho filéu, né, de Aristóteles, a gente pode encontrar, de alguma forma, uma pacificação do nosso ser angustiado, movido pelo desejo. Se nós conseguirmos compreender essa dimensão da filia aristotélica. O que Aristóteles está falando? Olha, viver em função de um desejo que eu não tenho é algo extremamente infernal, no sentido de que você passa a viver escravizado pela ausência, de modo que o que você possui nunca te alegra, certo? O que te alegra é a expectativa de algo que você não tem. E você vive em função de você conquistar aquilo que você não tem. E Aristóteles fala, então, isso é uma vida infeliz. É uma vida infeliz. Quando você vive em função de algo que você não tem. Quando você abandona o momento presente, o desfrutar desse momento imediato, na expectativa de algo que você não sabe se vai se realizar ou não. E na medida que ela se realiza, você não sente prazer nenhum. Porque o seu prazer está na ausência. Você só tem prazer na ausência. Uma vez conquistado, você não se alegra mais. Aí vem Aristóteles e fala, tá vendo? É por isso que a proposta de realização, de felicidade, de alegria, não deve estar na ausência, mas deve estar na presença. Aqui é um ponto fundamental de diferenciação da filosofia de Aristóteles da filosofia platônica. Porque Aristóteles propõe que o amor é aquele sentimento que você tem quando você, naquele instante do encontro, na alegria daquele momento, quando você se alegra pela presença, quando você sente aquela motivação, aquela euforia que faz a sua voz embargar, que faz dar aquela pressão no peito que você sente quando você quer muito encontrar alguém, você quer muito algo, e quando você encontra ou você possui, quando você vive aquela experiência, aquele momento ali é um momento prazeroso que você gostaria de eternizar, que você gostaria que esse instante não passasse, que você gostaria que nesse momento o tempo parasse, né? Esse momento é o momento da alegria. Nós podemos, Jennifer, traduzir, né, essa expectativa da presença do outro, de alguém, de uma pessoa, por exemplo. Podemos fazer essa aplicação. Quando você
Quando você vive a expectativa e você sofre em razão da ausência. E quando você encontra a satisfação e alegria na presença. E você, então, o que você quer não é encontrar um outro objeto a ser desejado. O que você quer é viver a experiência desse encontro, desse momento. Certo? É quando você se realiza no tempo presente. É quando você se realiza no momento em que você consegue experimentar, desfrutar, se envolver e se entregar a esse instante presente. E aí, Aristóteles vai falar, então, nesse momento você foi feliz. Nesse momento você foi alegre. Nesse instante, o que você encontrou foi a alegria na presença. É quando a presença de quem você ama, né, a expectativa pelo encontro de quem você ama não está na ausência, certo? Está justamente em desfrutar o momento do encontro. Esse é o ponto fundamental. Cara, se você compreender esse negócio que pode rolar um chaveco filosófico fantástico, velho, né? Você vai sair pro pub, vai em algum barzinho, numa balada, alguma coisa, você fala para alguém, né? Porque isso que você está falando é o que as mulheres querem ouvir, é o que os nossos amigos meninos querem ouvir. Já pensou você ouvir de alguém que essa pessoa, a realização dela está na sua presença? Quando você vive aquele momento, aquele instante, né? Quando você experimenta aquele momento e você está curtindo aquele momento, você fala, olha, eu ansiava pela tua presença e uma vez estando na tua presença contigo, o que eu quero é eternizar este momento de modo que você quer eternizar e nessa eternização você não quer que o tempo passe, o que você quer é justamente curtir esse momento de modo que a realização existencial está no envolvimento com o objeto a ser amado na presença. É quando você está com a pessoa, é quando você está com o objeto, é quando você está com alguém a quem você devota amor, certo? Então, veja que é totalmente diferente. O professor usa a filosofia para jaleco, mantém muita coisa, dá para você usar várias coisas, mal legal. Mas fica as dicas. Um dia eu estava dando uma aula sobre isso aqui, numa sala de aula, e um aluno falou, professor, repete, por favor, a frase, porque eu vou copiar para ver se dá certo. Falei, olha, tenta lá, eu vou repetir, eu escrevi na lousa, aí ele tentou, falei, se der certo, você me fala depois. Aí depois mandou um recado para mim no Face, falou, professor, deu certo, mano. Falei, e aí? Peguei. Falei, você é tonto, velho. Fiquei usando minhas aulas de filosofia para poder ficar jogando chaveco da meninada nas festinhas, nas baladas. Mas esse lance, né? É de você literalmente compreender que, se você for esperto, mano, se você for ligeiro, você vai perceber que esse momento do encontro em que você tem prazer, que você se alegra, é isso que Aristóteles chamou de filia. É quando esse encontro você não quer que passe. Já percebeu? Já viveu essa experiência em que o momento você quer eternizar esse momento? Você não quer que esse instante acabe? Você não quer que esse instante tenha um fim? Você quer, de alguma forma, poder eternizar, estender, parar o tempo para poder curtir esse momento presente? Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas é fantástico quando você encontra alguém pelo qual você quer viver e pelo qual você encontra prazer na presença, e estando com essa pessoa no qual você tem prazer na presença, você quer curtir essa presença de modo a parar o tempo, a eternizar, certo? É alegria na presença, é o amor de filia, né? É uma coisa extremamente interessante. Eu lembro de uma aula que eu assisti do professor Clóvis, que ele falava isso, né? Onde ele falou para a esposa dele, olha, ele estava viajando e ele chegou em casa, abriu a porta, olhou para a esposa e falou assim, olha, quando eu estava distante de você, eu compreendi que eu te amava à moda de Platão, esse amor erótico. Porque eu não tinha você ao meu lado e o que me sobrava então era a expectativa da presença, era a expectativa da posse. Você era o objeto de amor do qual eu não tinha, porque o amor pressupunha a ausência e eu estava literalmente ausente da tua presença. Aí a esposa falou assim, nossa, quer dizer então que você não gosta de ficar comigo? Quer dizer então que a minha presença agora não satisfaz? Né? Ela compreendendo ser um marido de filósofo, ele disse para ela assim, não, minha querida, mas agora, diante de você, eu compreendo que eu também consigo te amar à maneira de Aristóteles. Ela fala, por quê? Porque em Aristóteles eu descubro que eu consigo me alegrar na sua presença. Ah, moleque, esse estourou, hein? Esse foi bem. Mas
sabe, chavequinho, meia boca do nosso amigo professor Clóvis. Mas essa ideia, né, de que o amor deve ser um amor vivido na expectativa não de você, da possibilidade de você encontrar, mas é esse amor na expectativa de curtir a presença. É um amor que se realiza na presença, é um amor que você se entrega na presença, é um amor vivido na experiência desse instante presente, né? É fácil, né? Se alguém de vocês é pai ou seu pai, uma das coisas que nós temos como um grande significado desse amor, aos moldes da filosofia, eu não sei se você já viveu essa experiência com seu pai, mas é literalmente, né, quando nós temos os nossos filhos nos nossos braços, quando nós temos o nosso filho, a nossa filha nos braços, para nós o que a gente quer, na verdade, é que esse momento não acabe, que esse momento não cesse, né? Bom seria eternizar esse momento, que esse instante pudesse ser eternizado e você curtir aquela presença, né? De você passar o dia inteiro, né? A expectativa de um dia inteiro de poder voltar para casa para você curtir a presença do encontro, do abraço, do afeto. Isso é fantástico, né? Você sai de manhã para trabalhar e sabe que você tem alguém em casa te esperando e você tem que voltar para casa. O seu desejo é voltar para casa para que você possa encontrar o teu filho, a tua filha e poder abraçar e poder beijar e poder ter aquele momento que você quer eternizar em seus braços, sabe? Vocês que futuramente experimentarão a paternidade, a maternidade, se já não são, vão compreender um pouco isso, né? Se já não viram isso com seus pais, pergunte a eles o quanto que é prazeroso, o quanto que nós, como pais, né? A gente abraça, a gente prende, assim, a filha quer sair, o filho quer sair do abraço, fica meio desconcertado, adolescente, né? Jovem que não gosta muito de afeto e tal, e a gente quer abraçar, a gente quer, né, eternizar esse momento, por isso que a gente fica abraçado assim, a gente não quer que a pessoa passe. Se não importa a televisão, não, a gente quer simplesmente curtir a presença, a gente quer abraçar, quer curtir ali esse amor aí, quando você tem esse sentimento de querer curtir esse momento, esse amor é o amor filia, é um amor que se alegra na presença, certo? É um prazer, Aristóteles, amor filia, aquele que consegue de alguma forma sentir prazer na presença. Eu acho que as drogas, Fabrício, seria o amor contrário. As drogas é o amor platônico, nós poderíamos dizer assim, né? Porque é um amor que pressupõe ausência, né? Porque as drogas é o quê? Uma vez satisfeito, essa droga que você usou não se satisfaz mais, por isso uma nova dose. Por isso uma nova dose, por isso um novo gole, né? Para quem é viciado na bebida. Por isso uma nova latinha, né? Uma nova latinha, um novo copo, um novo, né? Um engradado. Você vai, porque uma nunca te satisfaz. O que você quer é continuidade. Você vive movido pela ausência. Eu sou alguém que tem uma certa especialização relacionada às drogas, né? Eu tive clínica, trabalhei com clínico dependente químico por quase 7 anos. Eu e um colega tivemos durante 5 anos, nossa comunidade terapêutica. Tenho curso de especialização na área, fiz o curso do DENARC e tal, uma série de coisas. E como professor de filosofia, eu sempre utilizei muito esse lance do amor platônico para explicar um pouco como se dá esse fenômeno de natureza das drogas, porque a droga ela mexe com a libido, né? A droga mexe com esse lance relacionado ao córtex frontal que diz respeito ao prazer. Quando você experimenta o prazer, e como a serotonina, né, e todos os demais hormônios que são lançados no córtex frontal, eles vêm para o córtex e retornam esses hormônios, né, não ficam eternamente ali. O que você quer é uma nova satisfação, um novo prazer, é um novo prazer. Então você vive para satisfazer prazeres, de modo que uma vez que você realizou, você não tem mais prazer. Você quer um novo. Aristóteles está falando que a realização está no encontro, na presença. Aristóteles fala, olha, é aqui e agora esse prazer se estabelece na alegria da presença. Certo? Boa. Vamos avançar um pouco mais para Aristóteles? Bom, até aqui, tranquilo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não vi se alguém escreveu alguma coisa que estava de costas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Suave? Ninguém falou nada, então é porque tá de boa, tá tranquilo. Vamos avançar. Bom, professor. Oi. Pode falar. Não, eu falei só de boa. Beleza. Para a gente compreender a filosofia de Aristóteles, aí, saindo um pouco dessa perspectiva do amor e entrando um pouco na temática filosófica de Aristóteles relacionada à física, à metafísica.
como que ele compreende a realidade e assim como ele diferencia de Platão a respeito do amor, né, ele também vai, de alguma forma, diferenciar de Platão na perspectiva principalmente relacionada a esses dois mundos de Platão. Né? Platão, lembre-se que eu falei para vocês repetidas vezes que Platão sempre divide o mundo em duas realidades, o mundo de cima e o mundo de baixo, o mundo das ideias, o mundo sensível, o mundo das essências, o mundo das aparências, certo? E esse mundo aqui é o que projeta para esse mundo, né? Diante dessa diversidade que nós vemos, são diversidades que dizem respeito a ilusões, que correspondem a uma ideia que está no mundo inteligível. Aristóteles, ele vai girar em uma outra proposta, ele está num outro caminho. Ele é aluno de Platão, ele chega para estudar com Platão aos 18 anos de idade, na academia. Imagina que a academia platônica na época é tipo uma Harvard, né, de hoje, né, se tivesse no Brasil seria uma USP, né, era a expectativa de que todo jovem quer entrar, quer acessar uma boa universidade. Na época só tinha academia, só tinha Platão com a sua academia, e o ponto fundamental, você tinha um processo seletivo, você tinha um vestibular para poder acessar. Não era qualquer um que entrava na academia. Primeiro que era uma academia frequentada por nobre, né, hoje diríamos por burguês, né, na época por bem-nascidos. Segundo, é que você precisava dominar a matemática e a álgebra, né? Se você não dominasse matemática e álgebra, você não entrava. Tinha um teste eliminatório, certo? Então, Aristóteles chega lá aos 18 anos de idade, e ele vai diferenciar radicalmente da filosofia de Platão. E eu acho extremamente interessante porque ele passa 20 anos ao lado de Platão. Ele estuda na academia, ele se forma na academia, ele passa a dar aula na academia de Platão, são os dois principais professores de toda a academia platônica, na escola platônica. E só que, você já imaginou, você é professor de um cara cujo cara discorda de você radicalmente em quase tudo, praticamente 99% de coisas, né? É a relação entre Platão e Aristóteles, né? Totalmente o oposto da filosofia, mas, Aristóteles é um puta de um pensador, mas tudo aquilo que Aristóteles valorizava era tudo aquilo que Platão desprezava, era o mundo sensível. Vale uma observação. Aristóteles, ele é um cidadão estagiriano, certo? E como cidadão estagiriano, a cidade de Estagira fica no reino da Macedônia. A Macedônia é uma cidade grega que está no norte da Península Balcânica. Até hoje tem a cidade da Macedônia lá. Ele vem, o pai dele, o pai de Aristóteles, um cara chamado Nicômaco, ele era médico. Então, Aristóteles é um bem-nascido. E como ele é filho de médico, o pai dele não era um médico qualquer. O pai dele era um médico, nada mais, nada menos, que do rei da Macedônia, que era o rei Filipe II, certo? Então, Aristóteles nasceu numa casa bacana, Aristóteles é um bem-nascido. Aliás, os filósofos são filhos bem-nascidos, o cara da nobreza, da aristocracia da época, vamos dizer assim. E Aristóteles, com 18 anos de idade, vem estudar na academia, mas o que é importante, que eu quero ressaltar aqui, para a gente compreender a filosofia de Aristóteles, é justamente a valorização da natureza na filosofia de Aristóteles. Porque essa palavra aqui, ó, cosmos, né, que significa natureza, está presente na filosofia de Aristóteles, é central na filosofia de Aristóteles. E para que a gente possa compreender o porquê que a natureza é muito importante na filosofia de Aristóteles, sendo que essa natureza, na proposta de Platão, ela é marcada pelo mundo de baixo, né? A natureza está presente no mundo sensível, a natureza como esse mundo material que a gente vê, está no mundo sensível, portanto, é uma natureza que representa, mas não é real, é o ponto fundamental da filosofia de Aristóteles. E aqui que está um ponto inicial da discordância e da oposição que Aristóteles faz à proposta com Platão, naquela ideia do dualismo, certo? Então, o que Aristóteles vai falar? A formação de Aristóteles, desde pequeno, o pai dele como um médico da época não era um médico como nossos dias, né? Não é um cirurgião cardiovascular, não é um psiquiatra, não é um neurologista. O médico daquela época, ele era mais um fármaco, certo? Um fármaco. Alguém que lida com a farmacologia, alguém que lida com uma medicina natural, vamos dizer assim. Então, é alguém que usa dos elementos de natureza para produzir ciência, para produzir conhecimento.
Então, ele sabe qual é o tipo de erva, qual é o tipo de folha, qual é o tipo de planta, qual é o tipo de raiz, que em sendo misturado, em se fazendo um chá, em se esquentando, pode promover a cura em uma determinada doença. Certo? Então, Aristóteles cresce vendo o pai, presta atenção nisso. Aristóteles cresce vendo o pai, Nicômaco, produzir conhecimento por meio da relação com a natureza, fazendo aquilo que a gente chama de experiência, né? Aquilo que na ciência a gente chama de empiria. Empiria, certo? Experiência, né? Ele assiste, ele cresce assistindo o pai, vendo o pai produzir conhecimento no mundo, na natureza, no que ele vai chamar de mundo, aquilo que Aristóteles chama que é o mundo, que Platão chama de mundo de baixo, que é o mundo sensível. Certo? Mundo sensível, mundo da natureza. Ele cresce vendo o pai se relacionar, produzir conhecimento por meio da experiência, da observação do que dá certo, do que não dá certo, fazendo relação de causa e efeito. Portanto, determinado efeito tem como causa original determinada planta, certo? Essa planta aqui misturada com tal raiz, cura dor de barriga, dor de estômago, né? Se você tem uma avózinha, você já deve ter vivido essa experiência, você vai ir na casa da avó, você fala, nossa, avó, estou com um desconforto no estômago, estou com dor, alguma coisa assim, a sua avó vai no quintal, pega lá 3, 4 folhinhas de bolo, vem para dentro de casa, faz um chá e fala, toma, isso aqui vai fazer muito bem para você. Se você está tossindo com uma tosse alérgica, alguma coisa, sua avó vai no quintal, pega lá folhas de guaco, né? Ferve no leite, dá para você tomar quente, né? E você toma aquilo. O que ela está fazendo? Produção de conhecimento, empiria, experiência, conhecimento sensível, conhecimento farmacológico. É esse tipo de conhecimento que o pai de Aristóteles tinha. Ele era médico, um médico conceituado, um médico que tinha conhecimentos profundos, que dominava profundamente a relação com os elementos de natureza, os elementos naturais, para a produção de cura do corpo, cura de determinadas enfermidades. Então, o que Aristóteles vai propor? Aristóteles vai afirmar o seguinte, olha, ele cresce, então, valorizando a natureza, por quê? Porque a primeira experiência como produção de conhecimento dele é a experiência com a natureza. Ele assiste o pai produzindo conhecimento a partir da natureza. Então, quando ele chega aos 18 anos, diante de Platão, na Academia Platônica, o que ele conhece de vida, o que ele conhece de produção de conhecimento, mundo sensível, é tudo aquilo que Platão despreza. Porque Platão vai falar que esse conhecimento é um conhecimento inválido, é um conhecimento inferior, porque é um conhecimento pautado na observação sensível e a nossa sensibilidade pode nos enganar. A nossa sensibilidade pode nos dar uma informação, uma percepção do mundo distorcida da realidade. Então, esse mundo é um mundo que Platão despreza, mas esse é um mundo que Aristóteles vai valorizar. E aí Aristóteles ingressa na Academia de Platão, eu acho que até com umas certas ressalvas, vamos dizer assim, né? Não foi 100% na prova, no vestibular, né? Mas ele entra na Academia de Platão para estudar, mas ele entra e ele não abre mão disso aqui. E ele vai desenvolver todo o seu processo de formação filosófica, provando, evidenciando, diferenciando de Platão toda a sua proposta filosófica a partir da sua ideia de natureza. Porque Aristóteles está convencido de que o ser ele é constituído na natureza e não no mundo inteligível. Não no mundo que diz respeito, que não é esse mundo aqui real. Esse mundo inteligível de Platão nada mais é do que um mundo, segundo Aristóteles, que não pode ser real, que não pode aprender a própria realidade, a essência, porque esse mundo não tem correspondência no mundo real. Porque você tem, por exemplo, né? Olha aqui, você teria que ter uma essência para esse giz amarelo, uma essência para esse giz rosa. Platão vai dizer, não, mas essa diversidade é aparente, é mera ilusão. Existe uma única essência que se manifesta de forma diversa. Aristóteles vai falar, não pode ser, porque a matéria que constitui essa essência e que lhe deu cor é totalmente diferente da matéria que constitui essa essência e que lhe deu cor. Portanto, elas não podem corresponder à mesma ideia. Elas têm que corresponder a seres intrinsecamente relacionados a elas mesmas. É um ser, de uma certa forma, que se estabelece enquanto ser. É o ser que fundamenta o que o ser mesmo é. Não é um ser que existe no mundo inteligível e que cria essa certa diversidade.
Então, na proposta de Aristóteles, ele vai estabelecer esse princípio de cosmos. E ele parte daquela ideia, inclusive, de um cosmos muito presente na mitologia, que é aquele cosmos ordenado, natureza ordenada, certo? Olha lá, ó. Cosmos, natureza ordenada. Por quê? Porque para Aristóteles, a natureza ela tem uma ordem. A natureza ela responde a um princípio de finalidade, né? Isso aqui está muito presente na filosofia de Aristóteles. A natureza, o cosmos, se estabelece como? Ele se estabelece a partir de um princípio que vai chamar princípio teleológico. Grave isso aqui. Gravem isso aqui. Princípio teleológico, que vem de telos. Não é teológico. Teológico é tel, Deus. Certo? Logia, estudo de Deus. Teologia. Aqui é teleo, T-E-L-O. Teleo. Vem de telos. Telos significa finalidade. Então, quando a gente fala de princípio teleológico, nós estamos falando de princípio da finalidade. Certo? Princípio da finalidade. Ou seja, para Aristóteles, o cosmos ele existe como uma natureza ordenada em razão de que tudo que existe no cosmos, tudo que existe na natureza, e aí estou falando de tudo que existe, nada que existe na natureza existe aleatoriamente, existe simplesmente por força do acaso. Tudo que existe, existe em função de uma finalidade. Certo? Então, na perspectiva aristotélica, tudo que existe, existe em função de uma finalidade. Por quê? Porque esse princípio teleológico, esse princípio finalista, que promove a ordem. Certo? Então, veja, a ordem ela é estabelecida uma vez que cada coisa no cosmos, cada coisa no universo, e aqui eu penso no universo desse mundo que era a cultura grega, tá? O universo enquanto natureza, esse nosso mundo aqui. Os gregos não acreditavam no universo infinito, como nós sabemos que hoje ele é, e em plena expansão, certo? Nós estamos lá no século V, antes de Cristo, então nós estamos falando de um contexto onde eles entendiam um planeta geocêntrico, certo? Geocêntrico, a Terra como centro do universo que engloba o entorno da Terra. Essa é a proposta dos gregos e do mundo antigo. Então, para Aristóteles, essa natureza, tudo que existe na natureza, para que ela possa ser ordenada, tudo que existe nela responde a um princípio de finalidade. É como se cada coisa tivesse uma característica particular, intrínseca na natureza, como se fosse um grande quebra-cabeça, certo? Pense num quebra-cabeça, mas não num quebra-cabeça estático, fixo, certo? Mas pense num quebra-cabeça onde cada coisa tem uma peça e que tem um encaixe certo, mas num quebra-cabeça em movimento. Porque Aristóteles ele é partidário, ele é um filósofo que parte do pressuposto de que essa natureza ela existe a partir do movimento, porque Aristóteles também é um filósofo mobilista. Certo? Ele também é um filósofo mobilista. Por quê? Porque ele parte daquele pressuposto de Heráclito, literalmente. Certo? De que o mundo existe no movimento. Inclusive, ele fala que o cosmos é como se fosse um grande motor, uma engrenagem em movimento. Imagine o cosmos que se movimenta e, nesse movimento, permite com que as coisas venham a ser, permite com que as coisas existam. Nessa existência das coisas, o que Aristóteles vai afirmar é que essas existências são trazidas à existência, esses seres são trazidos à existência a partir de uma necessidade. De modo que tudo que existe não existe em função do nada. Tudo que existe, existe para alguma coisa.
certo? O celular existe para se falar, para se gravar, tem uma câmera, tem um mouse, o tripé existe para prender o celular, a câmera existe para gravar, a lousa existe para poder escrever, o giz existe para poder colocar aqui na lousa as palavras, as letras, os símbolos, a roupa existe para me vestir, ou seja, tudo existe em função de alguma coisa. O vento venta e ventando, ele permite que não haja um superaquecimento no planeta, ele refrigera o planeta, e também ventando, dissemina o pólen, dissemina e espalha sementes. Então, veja que tudo existe em função de uma finalidade, nada existe por acaso. E claro que, para a gente encerrar, caminhar para o final da nossa aula, né, nos minutos finais, se nós estamos na natureza, se nós estamos presentes na natureza, nós, enquanto seres humanos, também cumprimos uma finalidade. Também existimos para uma finalidade. Certo? Por quê? Porque nós respondemos também a um princípio teleológico presente na natureza. Se habitamos um mundo ordenado, a nossa vida depende do pleno ordenamento. E a nossa felicidade está condicionada a vivermos nesse ordenamento, a cumprirmos a nossa finalidade. Mas aí a gente vai explicar isso um pouco mais à frente, numa outra aula. Hoje, eu quero finalizar com vocês, para que a gente possa pelo menos fazer algum exercício, né? Que Aristóteles ele vai propor o seguinte: esse lance aqui do princípio de finalidade e da ideia de cosmos de Aristóteles, está tranquilo? Alguém tem dúvida? A gente possa avançar um pouco mais, dar um passo a mais em direção à filosofia aristotélica? Tá de boa? Então, não é exatamente que ele acredita no mundo sensível só. É que para Aristóteles, e aí que eu vou falar agora com vocês, para Aristóteles, não existem duas dimensões de realidade. Existe uma única. Qual? Essa da natureza. Vou até deixar essa palavra aqui. Certo? Cosmos. Vou deixar aqui de novo. Certo? Deixar aqui porque isso é importante. Então, para Aristóteles, respondendo a pergunta da aluna que fez, eu não me recordo o nome, eu só li a frase para apagar aqui. Cosmos é natureza ordenada. Então, para Aristóteles, esse mundo superior, essencial de Platão, ele está intrinsecamente metido na natureza, na matéria, na própria natureza. Então, na própria natureza, você vai ter essas duas dimensões. Você vai ter essa matéria que você percebe, perceptível no meio das experiências sensíveis, certo? Os seus sentidos te dão essa informação desse mundo, mas a essência está no próprio mundo. E é possível distinguir essa essência no próprio mundo. Então, ele não vai partir, até o livro dele chamado Metafísica, não vai partir da existência de dois mundos ou duas realidades. O que existe é uma única realidade, cuja única realidade abarca tanto a essência, que em Platão é a dimensão do mundo inteligível, quanto o mundo da aparência, esse mundo que aparece para nós, esse mundo dos fenômenos que nós observamos, certo? Esse mundo material que nós observamos. Então, Platão, Aristóteles, ele distingue de Platão nesse sentido. Enquanto Platão defende uma realidade dividida em dois mundos, Aristóteles vai falar, não, é um mundo só. E é nesse mundo que nós podemos distinguir aquilo que é a aparência, as formas com que esse mundo assumem e no mundo material, o que nós percebemos, e as suas essências, a substância essencial que está intrínseca a ela mesma. Então, tanto eu consigo perceber as formas que eu vejo no mundo, pelo qual o mundo aparece para mim, tanto quanto eu consigo identificar as essências intrínsecas aos próprios objetos que estão presentes no mundo, certo? Então, ele parte da existência entre aparência e essência, mas todas elas nesse mesmo mundo que engloba essa nossa realidade. Então, é a única realidade natureza ordenada para Aristóteles. E aí ele vai
para que a gente possa compreender essa divisão, para que a gente possa identificar o que é essencial, o que é aparente, ele vai propor aquilo que vai se chamar de ilemorfismo teleológico. Ilemorfismo teleológico, certo? O que é ilemorfismo teleológico? Ele vai dividir, na verdade, né, vai usar duas palavras gregas aqui, certo? Lé significa matéria e morfé, em grego, significa forma, certo? Matéria e forma. Então, ele vai propor aqui dois conceitos. Matéria e forma. Então, ele fala, olha, o ser que está no mundo, na natureza, nessa natureza ordenada, ele se apresenta a partir dessas duas dimensões, né? A dimensão material e a dimensão percebida no mundo, certo? A dimensão percebida no mundo. A Yasmin está falando que tem áudio ligado. Por favor, desliguem um áudio aí no som, os microfones. Então, Aristóteles está partindo desse pressuposto, qual, olha, existe a matéria do qual eu consigo distinguir a substância essencial, certo? Dos entes, e aí a palavra ente, né? Ente, ente, no sentido de tudo aquilo que é ente contingente, tudo que você trombar no mundo material, tudo que você encontrar no mundo material é ente, certo? É ente, é ser. Aí tudo que você encontrar, todo esse ser, todo esse ente, ele tem a sua dimensão material, a sua matéria, que é a sua essência constitutiva do ser, tanto quanto tem a forma com que ela se apresenta, certo? Então você tem a matéria e a forma, a maneira pelo qual essa matéria recebe uma forma para se apresentar no mundo e aquilo que ela é. Por exemplo, esse giz. Qual é a matéria do giz? Nossa, tá baixo. Qual é a matéria do giz? Hã? Pessoal, tem gente com o microfone ligado aí, ó. Por favor, se atentem aí, desliga o microfone. Pessoal, presta atenção aqui, o professor Juliano perguntando qual é a matéria do giz. Ninguém sabe? Qual é a matéria? Tá todo mundo ouvindo conversa, né? Alguém sabe qual que é a matéria? Não? Não? Ninguém sabe qual é a matéria do giz? Gente, vocês não sabem o que o giz é feito. O giz é feito É de de quê? gesso. Isso! Gesso! Porra! Ele é feito de gesso, é matéria, certo? É matéria, gesso. Só que qual é a forma que ele se apresenta? Forma de giz. Palito. Palito, acho que é giz. Palito é de madeira, depende do palito que você está falando, né? O gesso se apresenta aqui, esse objeto está na minha mão, esse ente tem uma matéria e tem uma forma, certo? Se eu pegar o livro, o livro ele é composto por quê? Qual é a matéria do livro? Não é filosofia, não estou falando de disciplina. Qual que é a essência do papel aqui, da folha? Madeira? Árvore? Árvore, madeira, tem um na madeira. Celulose. Isso, tem celulose. Tem uma matéria essencial, que é a celulose, extraída da madeira, que é intrínseca à madeira, a celulose. E é da celulose que nós fazemos o quê? A folha. Então, a folha é o quê? Matéria. Certo? Aliás, a celulose é o quê? Matéria. E a forma? A folha, o livro. Certo? Então, tudo que a gente encontrar no mundo,
você vai ter que mostrar forma, matéria e forma. Se eu pegar o apagador aqui, né, essa parte plástica do apagador aqui, né, onde eu seguro, tem essa forma, certo? Essa forma aqui, essa parte preta, que é plástico, qual é a matéria dessa forma aqui? O que ela é feita? Se é plástico, é o quê? Petróleo. Derivado do petróleo, certo? Só que o petróleo, o derivado do petróleo é a matéria. Qual que é a forma? A forma é essa estrutura do apagador. Então, é dessa forma que Aristóteles vai propor a compreensão do mundo, de um mundo que se manifesta como uma essência material, cuja essência material recebe uma forma. Essa forma é a maneira pela qual as coisas se aparecem, certo? Isso, do que ela é derivada, né? Do que é feito? Do que é feito? Né? Você pega, por exemplo, uma estátua de pedra, né? Uma estátua de pedra, ela é feita do que? Granito? Ela é feita do que? De argila? Do que ela é feita? Entendeu? Então, o tijolo é feito de argila. Qual que é a forma? Tijolo. Mas qual que é a essência? Qual que é a matéria? A matéria é argila. Então, tem muitos derivados. Por isso, esse é o ponto diferenciador entre Aristóteles e Platão. Enquanto Platão vai trabalhar com uma única essência, uma ideia de gesso, uma ideia de estátua, uma ideia, né, que representa essa diversidade. Você tem, lembra para vocês? Tem uma ideia de cadeira, mas no mundo existe uma variedade de cadeira. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, cada ser vai ter uma essência específica. Essa cadeira, se ela é de pedra, ela tem uma essência diferente. Ela é uma cadeira, mas ela é feita de pedra. Portanto, a sua essência é intrínseca ao seu próprio ser. O ser é aquilo que o ser é. Entendeu? Se ela é de pedra, ela é pedra. Ela pode estar na forma de cadeira, mas a matéria dela é pedra. Enquanto Platão fala, não, mas a essência, a ideia, ela é a ideia de carteira, de cadeira. Mas Aristóteles fala, meu, mas o que é isso de ideia, cara? Eu estou falando das coisas que estão aqui. Como que elas estão aqui? Como que elas se apresentam no mundo material? Como matéria e forma. E é justamente esse movimento da matéria e forma que é aquilo que eu falei para vocês que é o princípio do universo em movimento. Essas coisas que se movimentam e transformam as coisas da matéria na natureza, dando a elas formas específicas, dando a elas formas intrínsecas para que elas possam cumprir um determinado papel no cosmos, um determinado papel na natureza ordenada. Certo? Tranquilo até aqui? Professor, Oi. quando você fala que a essência é intrínseca ao objeto, você está querendo dizer que tipo, é único somente a ele ou tipo... Então, por exemplo, a matéria ela é intrínseca a esse giz. Então, qual que é a matéria do giz? Gesso. Certo? A esse objeto. Certo? Eu estou falando desse objeto aqui. Então, esse objeto tem uma matéria específica que recebeu essa forma. Agora, o gesso pode ser utilizado para fazer uma estátua. Mas, quando você pega uma estátua de gesso, você tem a matéria gesso. Mas qual que é a forma? Não é giz. A forma sofre uma variação. Então, a forma que sofre uma variação, ela cumpre uma finalidade diferente. Então, as finalidades, elas podem ser alternadas, mas as essências são intrínsecas aos próprios objetos. As essências são intrínsecas aos próprios entes. Certo? Então, você tem, por exemplo, Professor, um plástico que tem uma variação de formas, mas na essência ela é plástico. Mas qual é a forma que ela vai representar? Essa forma vai atender uma demanda teleológica. Ela vai assumir uma finalidade. Certo? Fala. Quem que me chamou aí? o professor, para Platão só existia uma forma, então? Ele só acreditava em uma forma? Não uma forma, uma essência. Aquilo que em Aristóteles chama de matéria. Entendeu? Mas não é uma essência para todas as coisas. É uma essência correspondente à diversidade daquilo que seria. Por exemplo, você tem uma essência de livro, uma essência de apagador, uma essência de giz. Embora você tenha no mundo material, no mundo sensível, uma variedade de giz, variedade de apagadores e variedade de livros, certo? Você pega aqui, ó, um livro, outro livro.
Então, você tem diversidade. Essa diversidade corresponde a uma ideia de livro. Entendeu? Agora, Aristóteles está falando que cada ente corresponde a uma matéria específica, que pode receber formas diferentes, mas tem uma matéria aqui, percebida no mundo sensível, que é possível distinguir a sua essência na própria matéria, no próprio objeto. Você entendeu? Conseguiu entender? Deu para compreender? Faz sentido? Faz, deu. Legal. Quem que escreveu aí uma outra coisa que passou rápido, que estava explicando e eu não vi? Contrário, Fabrício. Contrário. A matéria corresponderia à essência, certo? A essência. E o mundo sensível corresponderia à forma, vamos dizer assim, certo? Só que Aristóteles vai girar em cima de um contexto que é a capacidade que nós temos de compreender e apreender a essência, que é a nossa capacidade racional que temos de discernir, distinguir e identificar o movimento e a transformação da matéria em forma. Que ele vai chamar, por exemplo, de que o mundo ele é definido por causas, certo? Causas. Então ele vai falar, olha, esse movimento aqui, esse movimento da matéria à forma, lembra que nós falamos que o mundo está em constante movimento para Aristóteles, é o devir, o vir a ser? Esse movimento da matéria e forma, ela corresponde a alguns princípios causais. Por que causais? Porque se estabelece a partir de uma necessidade causal. Nossa amiga, acho que é Yasmin que vai explicar novamente, né? Matéria é o que a coisa é em si, em essência, certo? Exemplo, esse objeto giz, em essência, ele é gesso. Mas a forma é a maneira pelo qual esse objeto recebe no mundo, na natureza. Aqui ele recebeu uma forma de giz. Ele poderia receber uma forma de estátua. Ele poderia receber uma forma de forro de gesso, para poder fazer um forro, para cobrir. Mas aqui, na minha mão, esse objeto recebeu a forma de giz. Mas ele tem uma matéria, certo? Que corresponde à sua essência. Qual que é? É o gesso. Então, matéria é o que a coisa é em sua essência. Em sua essência material, constitutiva. E a forma é a mudança recebida a partir de uma finalidade. A mudança recebida em função de uma finalidade, certo? Aí a pergunta é, nós temos causas materiais e causas formais, certo? Então, por exemplo, nós temos a causa material. Quando você olha o objeto, qual que é a causa material do giz? Né? Do que ele é feito? Do que ele é feito? Gesso, certo? Você tem a causa formal. Ou seja, o que é? A primeira aqui, a matéria, causa material, você pergunta do que é feito. A segunda, causa formal, você pergunta o que é. O que ele é? É giz, certo? Causa material, gesso. O que ele é? Giz. Aí você tem uma terceira causa. Causa eficiente. Né? A causa eficiente diz respeito a quem agiu na matéria, transformando a matéria, dando a ela uma forma. Então, você tem que ter necessariamente, é chamado também em outras ocasiões de causa necessária, né? Ou ser necessário, essa causa eficiente. Quem agiu na matéria eficientemente, dando a ela uma forma, certo? Então, nós temos lá os mineradores, aqueles que fizeram a extração do gesso. E que depois fizeram, os operadores da máquina fizeram a formação do gesso nos moldes de giz. Tem os operadores, certo? No caso aqui, o homem operou no gesso, operou fazendo a mineração do gesso, a extração do gesso da terra, para poder dar a esse gesso uma forma. Então, a causa eficiente é o homem, certo? Com qual objetivo? É a última, a causa final. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade do gesso? Né? Que recebeu uma forma. Recebeu essa forma com qual objetivo? Com qual finalidade? Para quê? Certo? Para quê? Para que serve?
Seria mais ou menos essa a compreensão de uma forma extremamente simplificada, né? O giz serve para quê? Para escrever na lousa, certo? Então, tudo que existe na proposta de Aristóteles existe em função de uma finalidade. A forma não é nomenclatura, a forma é a maneira pelo qual essa matéria se apresenta no mundo. Aqui está se apresentando em forma de giz, certo? Em forma de giz. Mas se eu estiver com uma estátua de gesso, ela está isso, né? Ela está se mostrando uma forma de uma escultura de gesso. Mas não a utilização como objetivo final. O objetivo final está aqui, a causa final. Qual que é? A forma é em função de uma utilização. Você atua na matéria dando ela uma forma em função de uma utilização, para uma finalidade. Por isso, causa final, que é a última causa. Então, são 4 causas aristotélicas, né? Causa material, o que é. Causa formal, causa material, do que é feito. Causa formal, o que é, o que corresponde, o que isso aqui é. Causa eficiente, quem fez. E causa final, para que fez, ou para que serve. Certo? Então, se nós fizermos essa indagação, esse questionamento para todas as coisas que nós identificamos no mundo material, na natureza, nós conseguimos identificar as essências nas aparências. Então, a forma, a matéria seria a essência e a forma seria a aparência, a maneira pelo qual esse ente aparece no mundo. Certo?